Imagine uma muralha de água, com dezenas de metros de altura, se abatendo sobre a costa, ventos uivando com fúria inimaginável, atingindo velocidades inacreditáveis. Essa é a força bruta e indomável de um furacão, uma força da natureza capaz de remodelar paisagens e deixar um rastro de destruição por onde passa. Furacões não são meras tempestades, são motores colossais de vento e chuva, alimentados pelo calor dos oceanos tropicais. Nascidos sobre águas quentes perto da linha do Equador, eles extraem energia da evaporação da água do mar, transformando-a em um vórtice giratório de poder devastador. Mas os furacões são mais do que espetáculos impressionantes do poder da natureza. Eles são um lembrete severo do poder impressionante do nosso planeta e da importância de entender e respeitar as forças que moldam nosso mundo. Os furacões são frequentemente chamados por nomes diferentes: ciclones no Oceano Índico, tufões no Pacífico Ocidental, mas são essencialmente a mesma coisa: sistemas giratórios e organizados de tempestades, com um centro definido de baixa pressão. Essas tempestades não são atos aleatórios de caos. Elas se formam sob condições específicas, exigindo um delicado equilíbrio de ingredientes para inflamar sua fúria. A água quente do oceano, atuando como combustível, é o primeiro ingrediente essencial. À medida que o ar quente e úmido se eleva da superfície do oceano, ele esfria e se condensa, formando nuvens de tempestade e liberando ainda mais calor. Esse ciclo de ar ascendente e condensação cria uma área de baixa pressão na superfície, atraindo mais ar e alimentando o crescimento da tempestade. Os furacões nascem nos trópicos, regiões próximas à linha do Equador, onde os raios solares incidem com intensidade implacável, aquecendo a superfície do oceano. Essas águas quentes atuam como um terreno fértil para essas tempestades poderosas. Mas a água quente por si só não é suficiente. Os furacões também precisam de baixo cisalhamento do vento, o que significa que a velocidade e a direção do vento permanecem relativamente constantes com a altura. O cisalhamento do vento pode atrapalhar uma tempestade em desenvolvimento, destruindo-a antes que ela possa se organizar. Finalmente, uma perturbação meteorológica pré-existente, como um aglomerado de tempestades, é frequentemente necessária para iniciar o movimento giratório característico de um furacão. Somente quando todos esses elementos se juntam, um furacão pode se formar. O ciclo de vida de um furacão é marcado por estágios distintos de desenvolvimento, cada um com intensidade crescente. Tudo começa como um aglomerado aparentemente inócuo de tempestades, conhecido como perturbação tropical. À medida que o ar quente e úmido se eleva e alimenta a tempestade, ela pode desenvolver uma circulação fechada e se tornar uma depressão tropical, com velocidades de vento inferiores a 63 km por hora. Com a intensificação contínua, a tempestade se transforma em tempestade tropical, ganhando um nome e com ventos entre 63 e 118 km por hora, capaz de desencadear a fúria da natureza. Seção 5. Anatomia de um monstro. No coração de cada furacão está o olho, um centro aparentemente calmo cercado pelos ventos e chuvas mais intensos. Essa calmaria assustadora, muitas vezes banhada pelo sol, esconde o verdadeiro poder da tempestade, concentrado na imponente parede de tempestades que circundam o olho. Essas paredes do olho são os motores do furacão, onde o ar quente e úmido sobe em espiral, alimentando a circulação da tempestade e gerando os ventos mais destrutivos. Estendendo-se para fora da parede do olho estão as bandas de chuva espirais, longos braços de tempestades que podem se estender por centenas de quilômetros. Essas bandas de chuva podem produzir chuvas torrenciais e tornados, aumentando o potencial destrutivo do furacão. Entender a estrutura de um furacão é crucial para prever seu comportamento e mitigar seu impacto.
Seção 6. O combustível para a fúria. Porque alguns furacões se fortalecem. Nem todos os furacões são criados iguais. Alguns desaparecem no oceano aberto, enquanto outros se intensificam em monstros meteorológicos capazes de causar danos catastróficos. A chave para essa intensificação está no delicado equilíbrio de fatores ambientais. A água quente do oceano atua como a principal fonte de combustível. Quanto mais quente a água, mais facilmente ela evapora, fornecendo bastante umidade para alimentar a tempestade. Os furacões podem se intensificar rapidamente quando encontram uma camada profunda de água quente. O cisalhamento do vento, a mudança na velocidade e direção do vento com a altura, desempenha um papel fundamental na determinação da força de um furacão. O baixo cisalhamento do vento permite que um furacão mantenha sua estrutura. Seção 7. Os heróis anônimos. Previsões e sistemas de alerta antecipado. Diante da fúria da natureza, o conhecimento é nossa arma mais poderosa. Avanços na meteorologia nos deram previsões de furacões cada vez mais precisas, fornecendo tempo crucial para que as comunidades se preparem. Satélites rastreiam cada movimento de um furacão, transmitindo dados vitais sobre sua intensidade e trajetória. Modelos de computador processam esses dados, gerando previsões antecipadas. A comunicação eficaz dessas previsões ao público é crucial. Serviços meteorológicos e a mídia desempenham um papel vital na disseminação de informações precisas. Seção 8. Preparação. Nosso escudo contra a tempestade. Embora não possamos evitar furacões, podemos minimizar seu impacto por meio da preparação. Conhecer os riscos, atender a ordens de evacuação e ter um plano em vigor pode significar a diferença entre a vida e a morte. Preparar sua casa para um furacão é essencial. Prender objetos soltos, proteger janelas com tábuas e limpar calhas pode reduzir os danos. Ter um kit de emergência com comida, água, suprimentos de primeiros socorros e documentos importantes é crucial. Da mesma forma, saber sua rota de evacuação e ter um plano de comunicação com familiares e entes queridos pode economizar tempo precioso e reduzir a ansiedade diante da aproximação de uma tempestade. A preparação é nosso escudo contra a tempestade, nossa melhor defesa contra a fúria imprevisível da natureza. Seção 9. Respeitando o poder da natureza. Os furacões são um lembrete severo do imenso poder do mundo natural, forças que podem remodelar paisagens e humilhar civilizações. Entender essas forças é sobre coexistir com a natureza. Esse conhecimento nos permite tomar decisões informadas, nos proteger de danos e viver em harmonia com o mundo natural.